Galera, ele vai contar um pouquinho para nós da história dele, galera. Desde quando é menino, na onde que ele nasceu, como que ele foi descoberto. Elcio, conta para nós. Quando você era menino, desde pequeno você já tinha um sonho de jogar já, ser jogador profissional. Eu sou de uma cidade aqui, vizinha de Machado, que eu nasci em Serrania, né? Que é Cidade incrível, galera. De gente humilde, gente boa, viu? Então, eu sou de Serrania, nasci lá e fui criado na cidade de Machado. E já desde garotinho, eu me lembro, muito pouco lá atrás, né? Mas eu já com 3, 4 anos de idade praticava muito esporte, não só futebol, mas todas as atividades esportivas que tinha eu gostava de natação, eu gostava de atletismo, eu gostava de voleibol, de futsal, de handebol, de basquetebol, então eu praticava esporte no geral, né? E ali fui crescendo ali, naquele negócio de gostar, e comecei a ter um gosto maior pelo futebol. E esse gosto maior pelo futebol acabei me tornando aí um jogador de futebol, né? É claro que tive as dificuldades, né? No começo é foda, né? O começo é muito difícil, né? Mas Porque... você começou a jogar em time de escola, essas coisas ou não? De Sim, bairro? joguei na escola, joguei aqui no Asas, que era o time do Pelim, falecido Pelim, que hoje está no céu. Era de Machado também. Era de Machado, ele sempre cuidou da garotada aqui, era uma pessoa muito bacana. Depois passei para o professor Zusa, que também gostava do futebol, jogava handebol, inclusive nas escolas, junto com o Zusa, ele era professor. Depois fui e outras atividades esportivas. Depois o professor Afonso Reis também, uma pessoa que também já faleceu e que hoje está no céu. O Zusa, graças a Deus, o Zusa está aqui firme com a gente hoje ainda, né, na nossa vida, sempre fazendo parte das minhas coisas. O Zusa é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial com ele, como tinha também com o professor Afonso Reis e com o Pelim, que já faleceram. Mas foi muito bacana porque esses professores me ensinaram muita coisa e mostrou para mim como seria importante você trabalhar em conquista de alguma coisa. E eu fui trabalhar dentro do esporte e acabei me dedicando ao futebol e graças a Deus que deu certo. Oh, muito certo, galera. Esse cara representa o verdadeiro esportista brasileiro, galera. Muito melhor que muitos atuais atletas aí da nossa sociedade, galera. Mas aí, esse sonho começou, você era criança, quem que vislumbrou você? Falou assim, não, ele tem o talento. Na realidade, Você foi crescendo degrau por degrau? Não, foi na realidade o seguinte, eu trabalhava desde 7 anos de idade, eu sou filho de pai de 13 filhos, e que, porém, muito jovem, tinha que começar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, eu já trabalhava com meu pai na lavoura, meu pai era lavoura de café também? Não, meu pai era administrador de fazenda, né? Certo. Ele administrava uma fazenda e nós fomos trabalhar com ele nessa fazenda. E ali fui crescendo, vendo a dificuldade dos meus pais, a dificuldade que era a vida naquela época, para você criar 13 filhos. É claro que os mais velhos já tinham saído, né? Um guerreiro, um guerreiro. E meu pai, a gente tudo ali, idade de escadinha, e a gente via aquilo e eu crescendo, ajudando meu pai. E uma coisa engraçada, meu pai detestava futebol, não gostava de futebol. Gente, paga a língua, galera, não tem mais. Meu pai, já eu vou contar do meu pai, você vai dar risada aqui, porque era muito Conta pra nós, galera, que negócio de diversão também. Aí eu peguei e comecei a jogar aí o futsal e já com 10 anos já sobressaía, jogava com os adultos. E quando com 14 anos já era titular no time da cidade de Machado, Machado tinha um time semi-profissional na época. Com 15 anos, inclusive, joguei contra o Botafogo do Rio. Inclusive, o Botafogo do Rio tentou me levar para o Rio de Janeiro. Meu pai não deixou na época. Meu pai detestava futebol. Aí depois surgiu a oportunidade, com 16 anos, de fazer uma avaliação, né, um teste de futebol no Pinhalense, uma equipe do interior de São Paulo, do Espírito Santo do Pinhal. E eu fui lá fazer essa avaliação. Cheguei numa segunda-feira e quando foi na quinta-feira eu já estava aprovado. E foi quando eles vieram aqui para mim assinar o primeiro contrato profissional. E ali eu comecei a carreira de futebol. Ali eu me dediquei porque a ideia era eu me dediquei ao futebol para ajudar a família. É claro que naquela época eu não ganhava dinheiro, não era como hoje, né? Eu queria estar jogando futebol hoje, né? Hoje ele tá, né? E na época era muito difícil. Você jogava? Mas mesmo assim a gente conseguiu ajudar fazer aquilo que a gente queria, que era ajudar a família. Então, para mim foi gratificante, porque o pouco que a gente ganhou, a gente tentou ajudar todo mundo. E as maiores conquistas minhas não foi dinheiro, as maiores conquistas minhas foi esse troféu que vocês estão vendo aí. Pelo amor de Deus, galera. Cinegrafista, mostra um pouco os troféus do homem. Olha lá, chuteira de ouro, galera. Chuteira de ouro, bola de ouro, medalha de ouro.
O cara é fera, galera. Melhor na Europa também, então tem passagem muito boa. Acho que Fora a humildade e a simplicidade desse cara. Isso é uma coisa que tem que ser ressaltada nesse vídeo, galera. Esse cara é fera. Então, a gente tem aí as histórias. Mas a gente vai mostrar com mais calma. Grafista, mostra pra cá agora, vamos mostrar um pouquinho. E a emoção, né? A emoção, quando você é um menino mais novo, a pessoa não tem a maturidade, né? Pra dar um choque de realidade, por exemplo. Não é nem maturidade a palavra certa. É um pensamento mais firme para você lidar em relação ao que está acontecendo de mudança na sua vida. Porque a mudança, quando você começa a ir com um status maior da vida, tudo envolve, né? O futebol tem uma coisa interessante, né? Porque principalmente quando você começa a vencer no futebol. No meu caso, que em 3 meses de Pinhalense eu já estava na seleção paulista de novos, e foi uma coisa que tive muito destaque, e você acaba ficando famoso, né? E principalmente você se tornando, crescendo dentro do esporte, como o futebol, que é o esporte preferido de todo brasileiro, como o basquete nos Estados Unidos, aqui nós somos o futebol. E naquela época a gente queria ficar importante, né? Quem não quer, galera? Quem não quer? Importante. E eu acabei sendo muito importante. E tanto que hoje tem até uma Está estátua. sendo, galera, está sendo. Hoje tem até uma estátua minha, pelas conquistas que eu fiz aqui na minha cidade de Machado, tem uma estátua no Trevo. Então, Vamos mostrar depois, galera. São histórias muito bacanas, porque eu acabei me tornando um cara famoso. E a fama, você tem que saber administrar isso, né? Eu sempre fui muito humilde, sempre soube administrar isso. Acho que a base que eu tive familiar foi muito boa, né? Dos meus pais, que já faleceram, mas deixou aí um recado grande na vida da gente, que ia manter sempre a humildade. E eu mantive essa humildade, e até hoje eu recebo homenagens. Ontem eu recebi homenagem em Pouso Alegre, agora há pouco estou olhando o celular, homenagem ali no celular, de pessoas que eu nem sei quem é. Então, é porque a gente é querido, porque a gente faz... Admira, né? A galera admira o Elzo. Então, eu sou muito simples. Claro, famoso, mas simples. Eu não tenho nada, não carrego isso comigo, a fama para mim já foi muito bacana, é claro, que todo mundo quer ser famoso, gostoso, todo mundo né? quer estar na televisão, todo mundo quer estar no jornal, como todos vocês aqui hoje, né? Gravando aí esse momento especial para vocês. E é sempre com naturalidade, sempre com muita humildade que a gente participa. Enfim, quando eu falo aí do meu pai, né? Eu falo que meu pai não gostava de futebol. Meu pai teve uma história engraçada, que a primeira vez que ele foi me ver jogar foi na seleção brasileira, que ele detestava futebol. Aí quando eu cheguei aqui, ele pôs a mão no meu ombro e falou: ó Erdes, eu chamava de Erdes. Ó Erdes, não é que você é bom de futebol mesmo? Mas só quando chegou na seleção. Só depois que eu cheguei na seleção. Antes não prestava, galera. Não. Então, Entre aspas, né? Na opinião, né? Ele não assistia, não gostava, então, mas acabou que a profissão foi bacana, que eu pude ajudar todos eles e ficou para mim assim, muito interessante, porque quando você sai para você fazer alguma atividade, você vence nela, é como você está no teu trabalho, você trabalha em seus negócios. Quando você tem sucesso nele é porque você foi um grande profissional para cuidar daquilo. Então esse é o recado da gente, né? Tudo que a gente for fazer tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter vontade e falar assim, eu vou vencer. A gente vence. Então o futebol com certeza, galera. Dessa forma. Fala um pouquinho para nós hoje da tua visão em relação ao time brasileiro. Quem que você acha que é o melhor jogador? O que você acha que falta para a seleção nossa chegar igual antigamente? Porque antigamente a seleção brasileira era imbatível, dava gosto. Desde menino, o que parava o Brasil para assistir o jogo da seleção. Era uma coisa emocionante, galera. Os caras jogavam com raça, amor, jogavam com afinco. Na minha opinião, a seleção decaiu demais. E agora eu quero saber a sua, Elcio. Olha, o futebol na minha época, eu me lembro quando eu fui convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, não na seleção olímpica, né, que eu tinha ido já na seleção olímpica, da seleção principal. Naquela época, a convocação ia sair 3 horas da tarde, o comércio fechava meio-dia. Exato. Então, era dessa forma. Eu me lembro que eu jogava no Atlético Mineiro e naquele dia da convocação de seleção, não teve treinamento no Atlético Mineiro, para ninguém. Eu nem sabia que eu seria convocado. É claro que eu já tinha 3 anos seguidos sendo o melhor jogador de Minas Gerais, né? Então, para merecer uma convocação para a seleção brasileira, eu tive que ser 3 anos melhor de Minas. Então, era muita concorrência, era muito forte, os jogadores eram muito bons aqui no Brasil.
É o contrário de hoje. Hoje o grande problema do futebol brasileiro hoje é que eles não fazem a seleção brasileira, eles fazem a seleção da Europa, do Brasil na Europa. Então eles convocam lá 90% dos jogadores vêm da Europa e 10% é aqui no Brasil. Na minha época era 99% aqui no Brasil e 1% na Europa. Então valorizava os clubes brasileiros, né? A gente era valorizado aqui no Brasil. Então, por isso até que eu fui para a seleção brasileira, eu estava no Atlético Mineiro, 3 anos seguidos, me iniciou uma convocação para a seleção brasileira. O Zico jogava no Flamengo, o Sócrates jogava no Corinthians, o Casagrande jogava no Corinthians, aí você começava, o Careca jogava no São Paulo. Então, a gente era todos aqui, o Oscar jogava no São Paulo. Então, a convocação, o Leão no Palmeiras, a convocação, ela era feita no Brasil. Então, era por isso que o Brasil é o país do futebol. E a partir do momento que nós começamos a copiar o futebol europeu, aí o futebol brasileiro desandou. Então hoje eu acho muito difícil o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. É claro, nós temos alguns jogadores lá fora que se destacam, o caso do Neymar, né, que eu acho que é o único que em termos de futebol brasileiro, que joga o futebol brasileiro é o Neymar. É claro, tem algumas coisas erradas dele dentro do campo, às vezes, que o povo até começa a rir, que é o tal de cair toda hora. Mas isso faz parte, porque ele é muito marcado. E se ele tivesse no futebol brasileiro, eu tenho certeza que ele está rendendo muito mais do que ele estava lá. Mas hoje o dinheiro fala mais alto, né? Hoje eles ganham muito para estar na Europa, ganham muito para deixar o futebol brasileiro e com isso acaba eles jogando de acordo com o futebol europeu. E jogando de acordo com o futebol europeu, acaba aquela habilidade do futebol brasileiro que conquistaram, que fez com que eles se tornassem grandes jogadores. Que a ginga, né? O brasileiro gosta de dribla, ginga. E lá não tem isso. E aí acabou. Então está muito difícil a gente ganhar uma Copa do Mundo, porque nós igualamos por culpa nossa mesmo. Igualamos com o futebol europeu, o futebol lá fora. Isso. O brasileiro busca muito sempre lá fora, né? Infelizmente, não só na área do futebol, que a gente vê muito aí. É muita coisa, né? Idolatra demais outros países lá fora e esquece um pouquinho que aqui no Brasil a gente também é capaz, se não tanto mais que eles, hein, galera? É claro, o Brasil é um país que tem de tudo, né? O Brasil não é só o futebol, não. O Brasil é um país de alimentação perfeita. Para você ter uma ideia, hoje agora há pouco eu estava no meu sítio, eu estava olhando para baixo ali, tem todo tipo de fruta. Exato. Né? Então você olha, tá lá, a banana nasce no meio do mato, lá você tem a laranja, você tem a melancia, você tem a jabuticaba, você tem a abóbora, se você ficar na roça, você come as coisas dali. Então o Brasil tem agora, vai morar na Arábia Saudita, vai morar na Europa. Os crimeus, eu morei na Europa, eu sei disso. Conta um pouco para nós. Essa é de acordo com o que o país produz, né? Então, lá na Europa, por exemplo, eu joguei em Portugal. O que é bom lá? O vinho. Por quê? Lá tem a uva. Porque a terra é boa para uva, mas só para uva, porque não é bom para banana. Eles têm que importar. Aí você vai para a Arábia Saudita, é a mesma coisa, lá do outro lado do mundo. Então, o brasileiro tem que valorizar mais o que temos aqui. Nós temos que valorizar o nosso país. Eu, por exemplo, parei de jogar futebol, eu poderia morar na Europa, eu quis voltar para o meu país, eu quis valorizar. Tem amor, né? É o que falta um pouco. A minha cidade, que é Machado, é Serrania, é o sul de Minas, né? Que é a minha área aqui, né? Que eu tenho um orgulho muito grande de ter nascido aqui no sul de Minas, nascido em Serrania, ser criado em Machado, tenho parceiro de Alfenas, parceiro de Pouso Alegre, parceiro de Poste Caldo, então sou amigo de todos da região aqui. Então isso para mim é muito gratificante, porque eu curto realmente o sabor do Brasil, e o sabor principalmente do mineiro e aqui do interior. Gosto de pão de queijo também. Demais. Pão de queijo, pastel de fubá, pão de queijo é com a gente. Galera, isso aí sim, galera, tem história. A gente tem que valorizar, galera. E a visão? O que você tem a visão lá do povo lá fora em relação ao brasileiro? Olha, eles sabem que o Brasil é um país muito bom. A única coisa que acontece aqui, na minha época na Europa, que eles mostravam as coisas aqui do Brasil, eles mostravam as coisas ruins, né? Que seria as favelas, a droga, essas coisas. Mas as coisas boas do Brasil, eles não mostram. Então hoje já mudou esse perfil, né? Hoje você vai para a Europa, você mora no melhor país do mundo, né? Nós temos aqui a Amazônia, olha, o mundo respira o que nós temos. Então, e o brasileiro tem que cuidar, porque eles estão lá acabando, desmatando, né? Vamos dizer assim, acabando com o oxigênio do país. E isso é ruim para todos nós e até para o próprio mundo, né? Porque a Amazônia é do mundo. Por isso que eu falo, galera, o Pepe é amigo dos animais, da natureza, galera. Tem que preservar. Galera, além de tudo isso, o Brasil exportou grandes atletas para fora.
Nossa cidade aqui, Machado, esse rapaz elevou ela, porque era uma cidade que não tinha nenhum atleta ainda até então. Ele morou na Europa, jogou em grandes times, no Benfica, jogou na seleção, chegou na Copa do Mundo que você jogou, teve uma pressão psicológica maior ou não? Quando você chegou na Copa, assim, falando, nossa, eu tô aqui. Você pensava, você, nossa. Uma coisa é você ir para a seleção brasileira, uma coisa é jogar uma Copa do Mundo. É isso. No meu caso, eu fui convocado, tinha ido numa seleção olímpica, claro, e fiz vários amistosos depois na seleção principal do Brasil, viajamos aí para muitos lugares, e as competições não eram tão grandes, né, porque era só eliminatória e Copa do Mundo. E quando eu realmente fui porque eu fiquei entre os 30 jogadores que poderiam ir para a Copa do Mundo, que iria 23, os 7 seriam cortados, mas eu estava na lista dos 30. E quando eu fiquei na lista dos 23, eu falei, puxa vida, eu estou na Copa do Mundo. Isso foi para mim fantástico. Mas eu sou muito daquele cara que gosta de lutar, que gosta de conquistar. Não batia medo no você não? Não, sei lá. É claro, aí eu vou chegar lá na Copa do Mundo. Porque quando definiu lá para mim, o Tele definiu os 11 titulares, eu já vinha jogando como titular em amistosos, mas jamais imaginava que poderia ser titular dentro de uma estreia de Copa do Mundo. E quando aconteceu de eu ficar entre os 11 melhores, né, que iria disputar a titularidade da seleção brasileira, ali foi realmente muito emocionante, porque eu me lembro que quando nós fomos entrando no primeiro jogo, e quando vai cantar o hino nacional, aconteceu até uma coisa engraçada, já que você gosta do negócio engraçado, aconteceu com a da Copa do Mundo. Você não é mesmo, existe um erro, né? Aí nós fomos cantar o hino nacional, nós ficamos em posição para cantar o hino nacional, que é o momento mais importante numa competição como essa, é o hino nacional. Aí quando nós estamos tudo lá em fila para cantar o hino nacional, aí tocou o hino da bandeira. Eles erraram o hino. Então foi muito engraçado, que aí todo mundo começou a rir, isso relaxou um pouco. Para mim foi muito bom, porque ruim para um lado, de não ser o hino nacional, mas bom para descontrair. Ali eu entrei mais tranquilo, mais descontraído, dando risada, e fomos pro jogo e acabamos fazendo aí um grande jogo, ganhando inclusive de 1-0 na estreia. Tinha rivalidade, por exemplo, quando vocês ganharam o jogo, você perdeu nas quartas final, né? Isso. Quando vocês ganharam o jogo, tinha rivalidade, você sentia do outro lado, tipo, ficava assim, mordido com vocês ter ganhado ou não? Ou acabou, parava ali? Não, ninguém gostava de perder, ainda mais pro Brasil, né? E no Brasil, todo mundo queria ganhar no Brasil. E eu perdi uma Copa do Mundo sem perder nenhum jogo. Porque nós ganhamos todos os jogos, tomamos apenas um gol que foi contra a França e o jogo foi 1-1, e depois a prorrogação 0-0. O Zico inclusive errou pênalti durante o jogo e fomos para a disputa de penalidade. Depois de 120 minutos de jogo acabamos perdendo na penalidade, mas dentro do campo nós não perdemos para ninguém, não saímos de lá com nenhuma derrota. Aí sim, galera, esse orgulho, galera. Gratificante. Mas e os caras do outro lado, você via que ficava mordido? Sim, porque jogar contra o Brasil, todo mundo queria ganhar do Brasil, porque sabia que o Brasil é o melhor time do mundo. Todos respeitavam, né? Então, quando se ganhasse do Brasil, para eles era fantástico. Agora, só perdia pro Brasil, então realmente ficava mordido, ficava triste, né, ao mesmo tempo. Mas... Briga dentro de campo, você chegou presencial ou não? Já. Principalmente em clubes, né? Uma vez eu tive até no Atlético Mineiro, teve uma briga feia, me lembro que foi em Maringá, foi uma briga... Time da Chorinha também gosta, galera. O Atlético Cruzeiro também teve umas confusões dentro do campo, de briga, mas eu nunca briguei, tá? Eu sempre afastei desse. Você é da paz, né, cara? Eu joguei o futebol numa posição de médio volante, né? E nunca tive um cartão vermelho. Você tá doido? Nunca fui expulso. E olha que joguei para a Europa, joguei para todo lugar aí, graças a Deus. É mais uma marca que eu carrego comigo de nunca tive um cartão vermelho. Ô, galera, isso dá alegria. Mostra um pouco para nós, conta um pouco para nós do teu troféu aí. Mostra pra turma lá. Ali tem as grandes conquistas, né? Ali eu tenho medalha de ouro, ali eu tenho chuteiras de ouro, ganhada, futebol. Aí, galera, ele vai mostrar mais pertinho pra gente, galera. Esse aqui é o troféu, eu gosto muito desse troféu aqui, porque esse aqui foi o melhor do Brasil na Copa do Mundo. E eu recebi esse troféu lá no CFZ do Zico. Aí ele fez a entrega, escolheu os melhores de cada Copa, inclusive estava o Pelé lá na época, o Romário estava lá. Pelé era humilde, conversava com a galera, não? Conversava. E o Pelé ele estava nesse dia lá que ele recebeu também. Eu também tive muito orgulho, porque eu recebi o melhor da Copa, né? Aqui também é um troféu muito importante, esse troféu aqui, ó,
que foi os 5 maiores camisas 5 da história do futebol brasileiro. Aqui, feito na pedra, galera. Coisa de doido. Eu ganhei isso aqui. Isso aqui é uma ágata. Em Porto Alegre, fui receber esse prêmio aqui em Porto Alegre. E, enfim, muita coisa, né? Medalha de ouro, tá aqui, ó. Melhor jogador na Arábia Saudita, que nós fizemos lá um grande torneio na Arábia Saudita, com Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. E o Benfica foi campeão e eu ganhei o prêmio de melhor jogador. Galera, isso é alegria! São histórias que, essa aqui é chuteira de ouro, né? Melhor do Brasil, né? Tá aqui também, ó, troféu Guará, melhor do Brasil. Ganhei também, esse aqui é chuteira de ouro também, que eu ganhei também. Tem outras chuteiras de ouro que eu ganhei 4, esse é o que tá aqui. Cadê o troféu da Copa? O troféu da Copa é esse. Esse é o da Copa? Esse aqui é a bola de prata que eu ganhei como segundo melhor jogador do Brasil no... Dá licença, deixa eu pegar esse troféu. Fica à vontade. Aí, galera, que coisa mais linda. Esse é o troféu que eu ganhei também dos melhores da Copa, né? Lá, a homenagem que fizeram, não trouxe troféu de campeão, mas trouxe um modelo. FIFA World Cup. Entendeu? Então são conquistas grandes aí que a gente tem. Esse troféu aqui, ele é tão simplesinho, certo? Mas, ó, esse aqui é o troféu de campeão de Portugal. A representação dele é enorme, galera. Esse aqui é campeão de Portugal, né? Eu ganhei 3 troféus desses. Então tem muita coisa guardada. Então são as conquistas, né? Olha lá a seleção, galera. Mostra um pouco lá da seleção lá que ele jogou. Aqui tem grandes jogadores, tá aí o Júnior, Moser, Edinho, Zico, Falcão, Sócrates, Dirceu, Careca, Casagrande. Tinha algum deles que você tinha mais amizade, mais afinidade ou não? Eu era amigo de todos, mas uma pessoa assim, que era muito ligada a mim era o Oscar, que me aconselhava muito, que era até mais velho que eu, e me ajudou muito na seleção brasileira, o próprio Sócrates. E também o Zico, né? O Zico foi um dos grandes amigos que eu tive no futebol e que me ajudou muito também dentro da seleção brasileira. Uma pessoa que já tinha um passado grande dentro da seleção brasileira e que